vamos dizer, o passo mais básico na vida intelectual é você ler tudo o que você puder da literatura, da melhor literatura da sua própria língua. Em suma, existe um bloqueio. De onde vem esse bloqueio? Esse bloqueio não é culpa de vocês, não é preguiça, não é má vontade, não é nada disso. Existe, vamos dizer, um hiato, um abismo entre os habitantes do Brasil e a literatura de língua portuguesa. Este abismo veio se ampliando ao longo de quase 50 anos e nós chegamos a uma situação que nunca se observou em país algum. Você vê aqui, a absorção da literatura não é uma questão apenas de iniciativa individual, quer dizer, um indivíduo sozinho que vai pegar um livro, começar a ler e entender. Isso realmente não é assim. A literatura se elabora a partir de uma língua que é a língua comum, a língua que todo mundo fala. De modo que, se não existe uma continuidade natural entre a fala cotidiana, entre as conversações domésticas, o som que você está acostumado a ouvir desde pequeno, e a grande literatura, então você simplesmente não chega lá. Nós fizemos uma lista das 10 piores influências intelectuais que marcaram esta época. Essas influências então, não são dos anos 60, são anteriores. São os camaradas que foram os professores do Fernando Henrique, do Zé Serra, você está entendendo? Do Tarso Genro, de toda essa gente, né? Que por sua vez daí foram professores do Fernando Haddad, né? E assim por diante. Então, esses 10 professores, que não eram só 10, evidentemente, mas nós pegamos só a lista dos piores, entre os quais se destacam, por exemplo, o Florestan Fernandes, o Paulo Freire, né? O Padre Lebré, do Helder Câmara, ao seu Moroso Lima, etc. Evidentemente eram todos camaradas de esquerda, isso aí não precisa nem dizer, né? Eram esquerdistas, mas eles têm uma diferença específica em relação aos esquerdistas anteriores. Se nós compararmos esses 10, depois eu dou a lista inteira, comparar esses 10 com os seus colegas, com os seus contemporâneos e com os seus antecessores esquerdistas, nós vamos notar a diferença fundamental. Os esquerdistas antigos, vamos chamá-los assim para distingui-los desses 10, eram indivíduos que tinham aderido à ideia de esquerda, mas conservando um senso de valores que transcendiam a esfera da luta ideológica. Por exemplo, se nós observamos a carreira do historiador Nelson Werneck Sodré, que era um general do exército, você vê que o Nelson Werneck Sodré ele tinha um enorme orgulho da sua carreira militar, tá certo? Quer dizer, da sua fidelidade ao exército, da sua habilidade profissional e, como militar, tinha um fundo patriótico cuja sinceridade ninguém poderia negar. Se nós observamos a carreira de um escritor esquerdista comunista, como o Graciliano Ramos, nós vemos que o Graciliano Ramos tem uma consciência literária que ele não violaria por nada deste mundo. Quer dizer, se o partido lhe mandasse escrever uma coisa que fosse contra os seus valores literários, ele não só rejeitaria, como de fato rejeitou. Quer dizer, ele dentro do partido, né, ele vivia lutando, tá certo, para que os objetivos políticos práticos do partido não esmagassem os valores literários que ele representava, tá certo? Se nós observamos até um escritor que não é tão bom como esse, como Jorge Amado, tá certo? Você vê que o Jorge Amado começa sendo um escritor de partido, quer dizer, um mero propagandista do partido, mas aos poucos ele percebe que isto não é literatura e ele desenvolve a sua consciência dos valores literários até acabar escrevendo no fim da vida algumas obras-primas como o Quincas Berro d'Água, né? E assim por diante, né? Havia católicos de esquerda, como por exemplo Álvaro Lins, tá certo? Mas Álvaro Lins jamais iria permitir que o seu esquerdismo, tá certo, esmagasse ou corrompesse o seu sentimento religioso. E assim por diante. Porém,
De repente aparece uma geração de professores para os quais não há valor superior à militância esquerdista. Tá? São indivíduos que tudo sacrificam, ou porque não conhecem mesmo outros valores, porque são insensíveis a outros valores, ou porque mesmo conhecendo-os, né, acabam sacrificando esses valores ao senso de, vamos dizer, solidariedade esquerdista. Um exemplo é o Alceu Moura Lima. Se nós pegarmos a carreira do Alceu Moura Lima, o Alceu Moura Lima é uma cultura monumental, gigantesca, e que passou, vamos dizer, a vida se dedicando ao catolicismo. Porém, quando vai chegando por volta dos anos 50 e 60, ele vai se aproximando cada vez mais de grupos de esquerda e vai, né, se adaptando àquilo até o ponto em que o discurso dele se centra na coisa da militância esquerdista. E isto passa a ser a chave de tudo. Né? Quando você examina o caso do Paulo Freire, que é dizem que é um educador, todo o conceito de educação do Paulo Freire consiste em adestrar as pessoas para que sejam militantes e nada mais. Tá certo? Quer dizer, não há o valor da linguagem, não há o valor do conhecimento, não há mais nada. Tudo o que interessa é você aderir à causa e colaborar com ela. Então, esta geração personificada nesses 10, tá certo? Foi o que moldou a cabeça da geração seguinte, que é esta que eu estou chamando de geração de predadores. Isso quer dizer que todos os valores desapareceram e voltaram a reaparecer depois remoldados à imagem e semelhança dos objetivos partidários. A conquista do poder, o oportunismo partidário, se torna um valor em si e absorve todos os outros valores. O sacrifício de tudo às ambições partidárias passa a ser a maior das virtudes, ou a única virtude, na verdade.